Afinal de contas, o Pen era ou não o membro mais forte da Akatsuki? Ou o mais forte de fato era o Obito? Eu errei no vídeo do rank da Akatsuki? Bem, se você não está entendendo nada, deixa eu te explicar. Há uns dias atrás eu fiz esse vídeo aqui, ranqueando os membros da Akatsuki por nível de poder, e o Obito ficou atrás do Pen, e muita gente discordou dessa posição. Mais que isso, teve gente que nem sequer entendeu que era um vídeo de rank de poder, e não de batalha mortal, porque o que mais teve nos comentários do vídeo foi a galera falando: ah, mas o Obito venceria o Pen. Ah, mas o Obito era o líder e logo ele era o mais forte. Galera, o vídeo era ranqueando os membros por nível de poder, e quando o assunto é poder, o Pen é superior, tanto em diversidade quanto em qualidade, mas mesmo assim teve muito comentário aqui no YouTube falando que não, e nas outras redes sociais também. Então, aproveitando esse gancho, bora fazer esse vídeo diferenciado em um formato novo, onde vão ser 2 em 1. Nesse vídeo nós vamos falar quem é o mais forte e ver quem venceria em um provável combate. E bem, se você é novo, já se inscreve, porque aqui a gente faz tudo com carinho e com argumento e fatos. É tudo bem explicado. E quando a gente bater a meta de 50 mil, vem coisa boa por aí. Ou tu não gostaria de ver um vídeo de Naruto vs Meliodas ou um vídeo de Aizen vs Madara? Se não quer perder isso, já se inscreve. E olha que tinha muita gente achando que era inscrito, mas na verdade não estava. Então já confere aí se você é inscrito. Dito isso, vamos começar. E bem, aqui a gente já começa de forma diferente, porque não tem mistério. O Pen era mais forte que o Obito. E lembrando, o Obito mencionado aqui é o Obito sem o Rinnegan, o Obito com máscara laranja, e eu deixei isso claro no último vídeo. Enfim, bora provar que o Pen era mais forte. Bem, um dos principais argumentos da galera que fala que o Obito era mais forte é que nada que o Pen usasse contra o Obito daria certo por causa da intangibilidade. Mas aí aqui está, a intangibilidade do Obito é uma habilidade defensiva. O olho ofensivo, que de fato foi feito para ataque, está com o Kakashi. E sim, intangibilidade é muito overpower, é muito apelativo, mas isso não garante vitória para ele. Coloquem isso na sua cabeça, intangibilidade não ganha luta, ela só faz você não perder. E sim, tem diferença. Você pode ser alguém invencível, mas isso não significa que você ganhe de todos, mas sim que ninguém consegue te derrotar. E o Obito se encaixa aqui. Vamos aos fatos. Não é argumento, não é achismo. Vou falar um fato. O Obito não conseguiu vencer o Naruto, juntamente com Kakashi, Gai e Kidebi. Só com os poderes da intangibilidade, ele não venceu ninguém ali. E isso é um fato. É verdade que o Obito estava conseguindo lutar com os 4 ao mesmo tempo. Mas quem que ele conseguiu ganhar dali com a intangibilidade dele? De ninguém, porque a intangibilidade é um poder defensivo. E mesmo que você não perca, o que era o caso do Obito, ele está conseguindo lutar e não estava perdendo, ainda é um fato que só com isso você também não consegue ganhar. E se você não ganha, não tem como você ser o mais forte. Para o Obito mandar alguém para Kamui Zone, geralmente ele precisa tocar na pessoa, e isso limita demais a técnica. Mesmo quando ele não toca, ainda assim demora um certo tempo. De resto, o que o Obito tem de poder ofensivo é Shuriken, que ele consegue lançar também pelos olhos, e ele também consegue usar poderosos jutsu do elemento fogo, bem mais forte do que o normal por causa das células do Hashirama. Ele também dá conta com o Mokuton, só que do Mokuton vou falar mais pra frente de forma específica, então aguarde. Mas enfim, me diz como que o Obito vai ser mais forte que o Pen só com isso. Ah, Geek, mas você está deixando uma chuva de habilidades do Obito de fora. Sim, mas são habilidades que não são relevantes para finalizar uma luta. Tô falando aqui de técnicas que podem finalizar o combate. E bem, como vocês perceberam, o Obito Máscara Laranja praticamente não tinha como finalizar os adversários. O que fazia ele ser difícil de se enfrentar era a intangibilidade, mas só isso não faz ele ser o mais forte. Para você ser o mais forte, você tem que ser o cara que vence mais pessoas ou o cara que vence todo mundo. No caso, tanto do Obito quanto do Pen, tem adversários que eles não conseguem vencer. Então, esse segundo conceito a gente não pode usar. Logo, teria que ser o primeiro conceito. O mais forte da Akatsuki seria aquele que vence mais pessoas dentro da própria Akatsuki e fora dela também. E nessa hora fica claro que o Pen é o cara mais forte. O Pen sempre era o cara que ia fazer o que o Obito não conseguia. O motivo do Pen ir capturar o Jinchuriki é porque ele era o mais forte. O Obito não conseguia fazer isso. Por exemplo, tu acha que o Obito conseguiria invadir Konoha e peitar toda a vila? Claro que não. Ah, mas o Obito já invadiu Konoha e fez uma grande bagunça. Sim, ele invadiu a vila, só que ele usou a Kyuubi, e foi a Kyuubi que fez uma bagunça. O Obito sozinho não conseguiu fazer nada, tanto que ele tomou um pau do Minato e fugiu com o rabo entre as pernas.
A destruição da vila foi feita pela Biju e não pelo Obito. E quando eu falo destruição, eu quero dizer a parte literal. Tipo, a vila foi destruída com a Bijudama do Kurama e também com o tamanho da Kyuubi que era grande se movimentando. O Obito na prática só lutou com uma pessoa, que foi o Minato, e ainda arregou. E eu sei que o Obito é quem estava controlando a Biju, logo ele é o culpado pelo ataque daquela época. Mas o Obito analisado não tem esse poder, e é um fato que se não fosse o par da Kushina, o Obito nem teria ido à vila tentado pegar a Biju. Enfim, depois desse fracasso, ele teve que ir atrás do Pain para criar uma organização e fazer o que ele não dava conta. Pense comigo, imagina o Obito Máscara Laranja invadindo Konoha sem a Kyuubi e sem a facilidade de pegar a Biju em um parto. Na exata situação que o Pain foi, ele iria a Konoha atrás do Naruto para pegar a Kyuubi dele. O Obito não conseguiria, tanto que ele mandou o próprio Pain. E é verdade que o Pain também não conseguiu, mas ele fez muito mais do que o Obito poderia fazer. Como que o Obito sozinho iria enfrentar o Kakashi, o Choji, o pai do Choji, Ibiki, Tsunade e todos os Junins e os figurantes? Como que o Obito ia enfrentar toda essa galera sozinho? Como o Obito iria destruir a vila? Ele não tem poder de destruição para isso. Como que o Obito iria vencer o Naruto modo sábio, cheio de invocações, incluindo Fukasaku e Ashima, que tem o Genjutsu sonoro? O Obito não conseguiria. Como o Obito iria peitar o Naruto com 4 caudas e com a quantidade de caudas subindo? Não dava pra ele só conseguiria ficar intangível e sobreviver, mas finalizar ou peitar mesmo, bater de frente, ele não tem poder pra isso. Ele não tem poder pra peitar toda uma vila de uma só vez, um Naruto modo sábio, uma chuva de sapos. Tem todo o clã Yamanaka, o clã do Shikamaru, tem o clã dos Ryugas, é muita gente pra ele peitar. Fora Tsunade, Kakashi, enfim, toda a vila, toda a vila contra o Obito. Foi isso que o Pain fez. Ele entrou na vila, fez aquela bagunça e peitou todo mundo. O Obito simplesmente não consegue lutar contra esse tanto de gente e ainda sair vivo. Ele simplesmente não conseguiria, ele não tem poder pra isso. Então só com isso já fica meio claro que o Obito não tem tanto poder de destruição, não é tão forte quanto o Pain. Mas só que analisando os dois diretamente, comparando um com o outro, sem analisar ele contra os outros, bora ver como ficaria. E vamos iniciar por poder de destruição, começando aqui pelo Pain. Bem, o Pain tem um grande poder de destruição, como por exemplo o seu Shinra Tensei, que como foi mostrado, é capaz de varrer uma vila do mapa com extrema velocidade e rapidez. Ele também tem o seu Shibaku Tensei, que de fato não foi mostrado destruindo a vila, mas tem um potencial tão devastador quanto. Então sim, o Pain tem um grande poder destrutivo. Já no caso do Obito, eu até citaria algum feito de poder ou de destruição, só que ele não tem nenhum, aí fica difícil. Ele simplesmente, com a Máscara Laranja, não conseguiu fazer nada de grandioso quando o sentido é poder destrutivo. Simplesmente ele não tem. Então nesse quesito, o ponto obviamente vai pro Pain. Já no quesito de reação e percepção, o Obito leva outro sacode. E sim, mesmo tendo uma Genkyo Sharingan, o Obito perde nesse quesito. Se liga só, o Pain consegue compartilhar a visão com 6 caminhos, ou seja, ele consegue ver o mesmo acontecimento de 6 ângulos diferentes ao mesmo tempo. E isso está além do Sharingan ou até do próprio Byakugan, pois embora veja em 360 graus, ainda é só um ângulo por vez. Já o Pain consegue ver de 6 ângulos ao mesmo tempo, e isso sem contar com as invocações. Não tô nem colocando as invocações só para não apelar. E com isso, o Pain conseguia lutar de igual com Naruto modo sábio e desviar da maioria dos ataques. Então não entenda errado, não é que a percepção individual do Rinnegan seja maior do que a do Sharingan, mas a visão compartilhada dá mais informação no campo de batalha, fazendo com que ele possa antecipar mais movimentos. Já o Sharingan só consegue prever um único ângulo, o que limita ele se comparado ao campo visual de 6, isso sem contar as invocações. E convenhamos, o Obito já passou muita vergonha quando o assunto é percepção e reação, isso porque ele pegou um baile do Minato. Já começa quando ele pega um Rasengan nas costas e não teve uma mínima reação para defender. Pode falar que foi roteiro, pode falar que foi forçado, mas ainda é um fato, tá no anime, tá no mangá. Pegou uma chapuletada do Minato, não conseguiu reagir. Até aí beleza, continua falando as abobrinhas e tudo mais, só que ficou moscando. Minato acertou uma kunezada no bucho. Então, meu amigo, o Obito passa muita vergonha quando o assunto é percepção e reação. E isso sem falar da cena patética que ele não consegue desviar do Amaterasu que estava implantado no olho do Sasuke. Então, quando o assunto é percepção e reação, a do Obito é bem duvidosa. Então sim, o ponto fica com o Pain. Já quando o assunto é atributos físicos, eu achei que o Obito levaria melhor, mas nem isso ele conseguiu desempenhar bem. Primeiramente vem a velocidade.
E aqui o Obito não tem grandes feitos, o Pain também não. Então é um empate técnico, um ponto para cada lado. Já a Força Bruta, o Obito também não tem grandes feitos. Ele conseguiu parar a espada do Suigetsu. E é isso, basicamente é isso, ele não tem realmente grandes feitos de força, porque sempre ele usa a intangibilidade. Já o Pain tem um caminho exclusivo, com força física absurda, e ainda por cima com armadura, que é o caminho Azura. Já quando o assunto é resistência e regeneração, parecia que o Obito iria ganhar, por causa do poder do Hashirama, mas ele ainda perde. Quando o assunto é regeneração, os Pains em si não tem nenhuma fora do normal, mas eles têm um caminho específico que pode burlar isso daí. E não importa que você esteja todo quebrado, ele consegue te consertar do zero, coisa que o Obito não consegue. Por exemplo, o Obito tirou o braço de Amoeba dele em determinada luta e ele passou todo o resto da luta sem o braço, porque ele não consegue regenerar. Já os Pains podem se regenerar totalmente com o caminho do Rei do Inferno, então regeneração também é dos Pains. Em seguida, tem a resistência, mas o Obito também perde nesse quesito, pois ele praticamente não tem grandes feitos. O maior feito de resistência dele foi pegar um Chidori no coração e voltar e virar Jinchuriki, mas convenhamos, se ele não virasse Jinchuriki, ele iria morrer ali. Já os Pains aguentava muita porrada do Naruto modo sábio. Ele pegou essa aqui do Naruto, chegou, voou longe, nem entendeu o que estava acontecendo, mas continuou lutando. Pegou esse outro chute aqui do Naruto absurdo, que deixou ele completamente desorientado, mas ainda assim continuou lutando. E isso sem falar da luta contra a Kyuubi, né? A Kyuubi 4 caudas e foi aumentando a quantidade de caudas. E cada vez mais ele só ia pegando mais lapada, mais porrada e continuava lutando. Então sim, o Pain era muito resistente. Foi cada ataque devastador que ele pegou e ainda assim ele continuou lutando. Mas enfim, mesmo que ele fique em frangalhos, ele ainda pode voltar do zero e continuar lutando por causa do caminho do Rei do Inferno. Ou seja, ele resiste mais na luta. Se fosse o Pain nessa cena que o Obito teve o coração perfurado, ele ficaria de boas. Ele só iria simplesmente entrar na boca do Rei do Inferno e sair zero bala. Já o Obito não tem como. Então sim, a resistência também fica com o Pain. O Obito até tem alguns feitos de resistência interessantes na guerra, mas é quando ele era o Jubito ou depois disso. E aí já é outra versão, que tem Rikudo Senjutsu residual no corpo, teve a ajuda do Naruto para ficar revigorado e também boa parte do tempo com o Zetsu Negro que o manteve vivo. Mas enfim, o Obito considerado não é esse, e o Obito Máscara Laranja não tem nenhum grande feito nesse quesito. Já quando o assunto é habilidades especiais, o Obito só tem uma, que o ajuda a se defender, mas não a atacar, que é a sua intangibilidade. Ou seja, isso garante a ele não perder, mas não dá poder para ele finalizar ninguém. Já o Pain tem vários poderes especiais para finalizar e para se defender. Tem o caminho humano que consegue retirar a alma do inimigo, tem as suas invocações, e galera, o Pain tem um zoológico particular. Ele tem camaleão que consegue ficar invisível, ele tem um búfalo que tem um poder gigantesco, tem um rinoceronte gigante também que pesa toneladas e também é muito poderoso, tem um pássaro todo bugado que dá a possibilidade de voar pelos céus e atacar por cima, também conta com aquele cachorro que se multiplica conforme recebe dano, e aquela centopeia laranja, é muita coisa, fora que tem um caminho que dispara mísseis, o que é até engraçado em um universo que os caras fazem jutsu, porque tem um cara que usa mísseis e projéteis, então isso chega até a ser engraçado. Então ele tem toda essa variedade aí no quesito de ataque. Já no quesito de defesa, ele não tem tangibilidade, mas ele tem o poder de repulsão. Qualquer coisa que chegue perto dele vai ser repelido pelo caminho Deva, e isso sem falar as invocações que pode proteger. Então o ponto de habilidades especiais também fica com Pain, porque ele tem mais diversidade. Já no quesito chakra, obviamente o ponto também fica com Nagato, porque a reserva de chakra dele é absurda. Ele é Uzumaki e tem muito chakra. O Obito também tem muito, mas obviamente tem menos. Bora lá. O Obito nem sequer conseguiu colocar os dois Rinegans, e ainda assim estava tendo problemas só com um olho. O Obito tinha dificuldade de controlar os 6 caminhos do Edo Tensei, no caso era o Jinchuriki. Ele nem podia se dar o luxo de usar os poderes dos 6 caminhos, porque senão ele perdia o controle dos Jinchurikis. Ele não tinha chakra para isso, o próprio Kakashi chegou a mencionar isso, e o próprio Obito confirmou. Já o Pain esbanjava jutsus, com seus 6 caminhos. Ele usava todos os seus caminhos, mais Shibaku Tensei, e ainda conseguiu destruir uma vila, e ainda assim continuou lutando. Ou seja, o chakra do Nagato era muito superior ao do Obito. Ou seja, em chakra o Pain leva vantagem por ser controlado por um Uzumaki. E agora que a gente já viu que o Obito é mais fraco, bora ver se o Pain conseguiria vencer ele, porque uma coisa é ser mais forte, vencer já é outros 500, bora lá. E bem, o Obito tem o Mokuton e disso muita gente esquece. Mas o
que muita gente também esquece é que o Mokuton do Obito é bem fraquinho. Isso eu nunca vi ninguém falando, mas bora explanar o Obito. A primeira vez que o Obito usou o Mokuton foi contra os Shinobis da Neva, e foi até que uma demonstração interessante. Mas o Obito só fez aquilo porque tinha o Zetsu branco em seu corpo, e o Zetsu branco aumenta os atributos da pessoa, até porque esse Zetsu também é feito de células do Hashirama. Veja que o Zetsu fala pro Obito que ele era mais fraco, e que o Obito estava ferido, e que ele é quem deveria lutar no lugar. No entanto, na hora do vamos ver, o Obito foi quem de fato lutou, e o Zetsu até ficou surpreso com o Obito, mas ele só conseguiu de fato ir tão longe com o Mokuton porque o Zetsu estava o ajudando. A outra vez que o Obito usou o Mokuton, ele ainda estava usando o Zetsu branco, e também fez outra demonstração de Mokuton muito interessante. No entanto, a única vez que o Obito usou o Mokuton sem o Zetsu branco foi essa aqui, e foi uma coisa vergonhosa e totalmente limitada. Ou seja, sem o Zetsu, o Mokuton do Obito é uma piada. Mas se você estiver duvidando, é só você lembrar o que o Yamato fez na guerra quando o Zetsu branco estava o possuindo. Bem, ele ampliou os poderes dele, o cara simplesmente fez uma miniatura a 10.000 palmas. E mesmo que sendo inferior à do Hashirama, já era capaz de segurar todo mundo ali na guerra e ainda conseguia usar as 5 transformações básicas da natureza e com grande poder. Então sim, o Zetsu branco amplia os poderes do hospedeiro dele, assim como o Zetsu negro ampliava o tempo de vida do Obito. Isso é fato, é canônico, tá lá, é só ler, é só olhar. Ou seja, o Mokuton que o Obito Máscara Laranja podia usar era mínimo e não faria efeito nenhum no Pen. De resto, nenhum ninjutsu daria certo, pois o Pen pode absorver qualquer jutsu, independente da potência, tanto faz ser fogo ou qualquer outro elemento. O Obito também consegue usar aquelas shurikens pelo Kamui dele, só que é aquela coisa, né? Isso seria inútil, isso geralmente nunca dá certo. Mas caso ele tentasse isso contra o Pen, ele poderia usar as invocações e já dariam conta disso, sem falar também dos poderes gravitacionais de repulsão. Sendo assim, só sobrou pro Obito apelar para aquele jogo chato dele, de tentar tocar o adversário e mandar para Kamui Zone, assim como ele fez com os patetas e capangas do Danzo. Mas e aí, esse jogo chato Obito de tentar mandar os Pens para Kamui Zone daria certo? E a resposta é com certeza não. Primeiramente, o campo visual do Pen é muito maior que o do Obito. Mesmo que o Obito saia nas costas e no pé de um dos Pens, ou seja, num ponto que teoricamente deveria ser cego, o outro Pen ainda vai ver e o Pen que está sendo atacado vai desviar. Lembrando que o Obito só sai nas costas porque, no geral, esse é o ponto cego da maioria dos adversários, mas esse não é o caso do Pen. Então o Obito pegar o Pen desprevenido para mandar para Kamui Zone é praticamente impossível. Além disso, leva um certo tempo para o Obito absorver as pessoas, no caso são por volta de 5 até 9 segundos, e nesse tempo dá para acontecer muita coisa, e o Pen sabe disso, porque esse é o tempo do cooldown de 5 segundos do Shin Tensei. Mas enfim, nesses 5 ou 9 segundos que o Obito tenta absorver um dos Pens, ele fica tangível, ou seja, ele fica vulnerável, e ele pode receber ataque das invocações, que são muitos por sinal, ou do caminho humano que pode tirar a alma dele, e contra isso ele não tem como se defender. Ele também pode receber ataque ou projétil de mísseis do caminho Asura, ou até mesmo receber alguns receptores negros nas costas ou em qualquer outro lugar, o que faria com que o chakra dele ficasse bagunçado e iria obviamente atrapalhar ele de utilizar o Kamui ou a intangibilidade depois disso. Mas bora lá, mesmo colocando em um cenário favorável pro Obito, digamos que o Obito consiga levar 5 dos 6 Pens para Kamui Zone, ele conseguiu levar 5 lá para Kamui Zone. Isso seria útil? E a resposta é não, claramente não, meu amigo. Pois o último Pen ainda pode invocar todos os outros caminhos de volta para o campo de batalha, mesmo forçando muito e colocando em um cenário em que o Obito conseguiu burlar 5 vezes o campo visual do Pen, o que seria praticamente impossível, mas vamos dizer que ele burlou 5 vezes, ele conseguiu pegar os caras, surpreender 5 vezes e levar para Kamui Zone, o que seria improvável. Ainda assim seria inútil, porque o último Pen pode invocar todo mundo no campo de batalha, então esse truque do Obito não daria certo. Ah, Geek, mas você roteirizou pro último Pen ser justamente o caminho animal que consegue invocar, assim não vale. Beleza, então digamos que o Obito vá primeiramente atacar justamente o caminho animal. Ele ainda ficaria tangível pelos 5 ou 9 segundos e seria uma presa fácil, o caminho principal usar o Shin Tensei, o jogando pra longe e impedindo dele sugar o caminho animal. Percebe? Não importa o cenário, o Obito não consegue burlar um campo visual de 6 olhos, é um campo visual muito grande, não importa o lugar que ele brote no chão, se é nas costas ou se é no lado, em qualquer lugar que ele brotar, um dos Pens vai ver e obviamente vai atacar ele ou o Pen que está sendo atacado vai desviar por causa da visão compartilhada.
é inútil tentar surpreender eles. Sendo assim, é impossível do Obito ganhar do Pain. Ninjutsus de qualquer tipo seria absorvido. Ataques físicos abriam brecha para o próprio Obito ficar tangível e ser atacado. Não era algo inteligente. E mesmo que ele debilite um dos Pains, ou até mesmo mais, eles ainda podem ser regenerados. Levar qualquer um para Kamui Zone é impossível, e mesmo que ele conseguisse, ainda assim os Pains conseguiriam voltar. Mas e o Pain? Pode vencer o Obito? E a resposta é sim. Mas sejamos lúcidos, sejamos realistas, não seria nada cravado e muito menos fácil. E isso por causa da abençoada intangibilidade. Mas como eu já disse, quando o Obito absorve algo, ele fica tangível, ou quando ele está relaxado. E em algum desses momentos o Pain pode tirar a alma do Obito, ou acertar um receptor negro, e isso seria muito eficaz, pois uma vez que o Obito fosse acertado pelos receptores negros, ele não poderia mais usar o chakra de forma adequada e também não conseguiria mais usar a intangibilidade. E depois disso, ficaria fácil para o Pain finalizar. Resumindo, o Obito não tem meios de ganhar do Pain, porque o Pain tem vantagem em habilidades e também campo visual, não dá para simplesmente surpreender ele. Já o Pain poderia ganhar se atacasse no tempo certo. Ele teria que pegar o time certo para acertar o Obito quando ele estivesse tangível. E nesse vídeo provamos que o Pain é mais forte e que o Obito não consegue ganhar o Pain em poder. E o que muita gente comentou e provavelmente ia comentar é que o Obito podia só ir onde o Nagato estava e a luta seria acabada. Só que em uma luta imparcial, onde os dois não se conhecem, o Obito não saberia dessa fraqueza do Nagato, e muito menos onde ele estava. E não seria fácil de achar ele, mesmo sendo ninja sensorial, pois em Konoha o que mais tem é ninja sensorial, e ainda assim demorou um tempão pra achar o Nagato. Então o Obito não conseguiria simplesmente brotar no lado do Nagato, ele teria sim que lutar com os Pains. Já se a gente for considerar o cenário que o Obito saiba, ele até poderia fazer isso de brotar no lado, mas ele ainda seria mais fraco que os Pains. Ele só, entre aspas, iria ganhar por ter informação. E informação não faz mais forte que os Pains. Simplesmente ele seria mais informado, mas ele não seria mais forte. Ele ia arregar da luta com os Pains para ir pro caminho mais fácil, que seria derrotar o Nagato. Ele ainda seria, sim, então, mais fraco que os Pains. Caso tenha ficado alguma dúvida, comentem lá no TikTok, porque eu posso responder vocês na hora, por meio de vídeo. Eu faço um vídeo respondendo. Aqui no YouTube, infelizmente, não tem como. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham entendido. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!